Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema muito interessante para os apaixonados por jogos e tecnologia, inteligência artificial em jogos. Mais especificamente, vamos explorar como a IA está sendo usada para criar NPCs inteligentes, os personagens não jogáveis que fazem toda a diferença na experiência de um game. Se você já jogou um jogo em que os NPCs parecem ter vida própria, reagindo a cada movimento que você faz, interagindo de forma natural com o ambiente e até com outros personagens, então você já sentiu o poder da IA. Mas como isso realmente funciona? Quais são as técnicas e algoritmos por trás da criação desses NPCs realistas? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Antes de falar sobre a IA em si, vamos entender melhor o que são os NPCs e por que eles são tão essenciais nos jogos. NPC significa Non-Player Character, ou seja, são aqueles personagens que não são controlados pelo jogador, mas que estão presentes no jogo para interagir de diversas formas. Eles podem ser aliados, inimigos ou simples personagens que fazem parte da narrativa e do mundo ao redor. Por exemplo, em um RPG, os NPCs podem ser os vendedores de itens, os habitantes da cidade ou até os vilões que desafiam o jogador em batalhas. Em jogos de ação, os NPCs podem ser inimigos que você enfrenta ou aliados que lutam ao seu lado. O que faz os NPCs serem tão importantes é a forma como eles tornam o jogo mais imersivo e dinâmico. Quando um NPC reage de maneira convincente às suas ações, isso melhora significativamente a experiência de jogo, fazendo com que o jogador se sinta parte daquele mundo. E é aqui que a inteligência artificial entra em cena. Agora que sabemos o que são os NPCs, vamos entender como a inteligência artificial está transformando a forma como eles são criados e como eles se comportam. Antigamente, os NPCs seguiam comportamentos pré-programados, ou seja, eles tinham uma série limitada de ações e reações que eram sempre as mesmas, independentemente do que o jogador fizesse. Isso resultava em uma interação previsível e, muitas vezes, repetitiva. Hoje, graças à IA, os NPCs podem aprender com as interações do jogador e adaptar seu comportamento em tempo real. Em vez de apenas seguir um conjunto fixo de comandos, NPCs modernos utilizam algoritmos de IA para reagir de forma mais realista e até tomar decisões de forma independente. Isso inclui reagir ao ambiente. NPCs inteligentes podem se adaptar ao que está acontecendo ao redor deles. Por exemplo, em um jogo de tiro, se o jogador lançar uma granada perto de um NPC inimigo, a IA pode fazer com que ele busque cobertura de forma rápida e realista. Interagir com o jogador. Em jogos de mundo aberto, NPCs podem reconhecer suas ações anteriores e mudar a forma como falam ou interagem com você. Se você foi hostil em encontros anteriores, o NPC pode lembrar disso e agir com desconfiança no futuro. Tomar decisões estratégicas. NPCs também podem utilizar IA para elaborar estratégias em tempo real. Um bom exemplo são os NPCs inimigos que utilizam táticas de grupo para flanquear o jogador ou escolher momentos oportunos para atacar. Então, como os desenvolvedores conseguem criar esses NPCs tão inteligentes e realistas? Existem várias técnicas e algoritmos de IA que desempenham um papel fundamental nesse processo. Vamos falar sobre alguns dos mais utilizados. Máquinas de estados finitos, FSM. Outra técnica popular é o uso de máquinas de estados finitos. Com FSMs, um NPC tem um conjunto de estados pré-definidos, como patrulha, perseguição, ataque, fuga, e muda entre esses estados com base nas ações do jogador e nas condições do ambiente. Esse método é amplamente utilizado porque é simples e eficiente para criar NPCs que parecem tomar decisões lógicas. Planejamento de caminho, pathfinding.
Uma das tarefas mais complexas para NPCs em jogos é navegar pelo ambiente. Para isso, muitos desenvolvedores utilizam algoritmos como o A estrela, que ajudam os NPCs a encontrar o caminho mais eficiente entre dois pontos, evitando obstáculos no caminho. Isso é especialmente útil em jogos de estratégia e jogos de mundo aberto, onde o NPC precisa se mover de maneira inteligente. Aprendizado de máquina. Com a IA moderna, alguns NPCs estão começando a utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para realmente aprender com o comportamento do jogador. Por exemplo, em jogos de luta, um NPC pode ajustar suas táticas de combate com base no estilo do jogador, tornando-se mais desafiador à medida que o jogo avança. Isso traz uma experiência personalizada e menos previsível. Redes neurais. Em jogos mais avançados, redes neurais podem ser usadas para permitir que os NPCs aprendam comportamentos complexos ao longo do tempo. Por exemplo, NPCs podem ser treinados para reconhecer padrões no comportamento do jogador e antecipar seus movimentos. Isso pode ser usado para criar NPCs inimigos que se tornam mais habilidosos conforme jogam contra você. Agora que já discutimos as técnicas utilizadas para criar NPCs inteligentes, vamos entender como isso melhora a experiência de jogo. Primeiramente, NPCs inteligentes tornam os jogos mais imprevisíveis. Em vez de seguir padrões repetitivos, eles podem reagir de forma única a cada partida, tornando o jogo mais envolvente e desafiador. Além disso, a IA pode criar NPCs com personalidades distintas, o que enriquece a narrativa do jogo. Imagine um NPC que não só reage às suas ações, mas que também tem sua própria agenda, suas próprias ambições e até suas fraquezas. Esse nível de profundidade torna o mundo do jogo muito mais crível e interessante. Outro ponto importante é que NPCs inteligentes podem aumentar o nível de imersão. Quanto mais natural for a interação com os NPCs, mais o jogador se sente parte daquele universo. Isso é especialmente importante em jogos de RPG, onde a construção de um mundo imersivo é essencial para a experiência. Apesar de todos esses avanços, ainda existem desafios no uso da IA para criar NPCs. Um dos maiores desafios é o equilíbrio entre realismo e desempenho. NPCs muito complexos exigem muito processamento, o que pode comprometer o desempenho do jogo, especialmente em plataformas com hardware limitado. Outro desafio é a imprevisibilidade da IA. Embora NPCs que aprendem com o jogador sejam emocionantes, isso pode criar situações em que o NPC se torna difícil demais ou fácil demais, prejudicando a experiência de jogo. Para o futuro, podemos esperar NPCs ainda mais inteligentes e adaptáveis. Com o avanço da IA, os NPCs poderão ser capazes de criar estratégias cada vez mais sofisticadas e até interagir entre si, criando ecossistemas dinâmicos dentro dos jogos. A inteligência artificial está revolucionando a criação de NPCs em jogos, tornando-os mais inteligentes, adaptáveis e realistas. Esses avanços não apenas aumentam o desafio dos jogos, mas também criam experiências mais envolventes e imersivas para os jogadores. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre IA e tecnologia no mundo dos games. E claro, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!